Olá, amigos! Vamos nós para mais uma reflexão. E o nosso tema de hoje o título de hoje é Legado de Esperança, Vida com Propósito. Mas antes de prosseguirmos, eu peço inscreva-se no meu canal, dê o seu joinha, ajude-me a divulgá-lo. Eu agradeço. Legado de Esperança. Com a arma apontada para a sua cabeça e aguardando o estampido final que lhe tiraria a vida, já resignado de seu destino, houve então o estrondo do tiro fatal. Bum! Segue-se breve silêncio e tomba ao seu lado o seu algoz. O que acontecera? Ainda aturdido, sem entender muito bem o que se passava, vê surgir das sombras a figura de um jovem sorridente, com a arma em mãos, ainda fumegando, que lhe diz alegremente: gostei das suas histórias. Sim, fora salvo da morte iminente por aquele rapaz que há pouco ouvira o seu relato de uma história de superação em meio a uma tragédia em que um pequeno grupo de valentes mineiros se salvara em um desmoronamento da mina onde trabalhavam. Esta é uma das cenas impactantes de recente faroeste, Relatos do Mundo, estrelado por Tom Hanks. Hanks, vivendo o papel de um contador ambulante de histórias, faz a leitura de jornais da época para uma população em sua quase totalidade analfabeta, viajando por cidadezinhas do interior dos Estados Unidos, no pós-guerra civil daquele país. Em uma delas, contrariando o líder local, que explorava os moradores e os mantinha debaixo de abjeta opressão e exploração, ousa desafiar o status quo com risco de vida, contando a história dos mineiros que se salvaram de uma tragédia, lutando e vencendo situação adversa. Com isso, em meio àquela multidão oprimida, desperta a esperança de libertação e sonhos de dias melhores no coração de um jovem que lá estava, também a ouvi-lo, e que, momentos mais tarde, movido por profunda simpatia, entre aspas, gostei de suas histórias, gostei de você. Momentos mais tarde, esse jovem o salvaria da morte por vingança que seria promovida pelo líder daquela cidadezinha. Destino comum a todos nós. É verdade que nem sempre encontraremos um jovem simpatizante a nos salvar das intempéries da vida ou mesmo da morte, como ocorrido na história acima. Mas uma coisa é certa: a morte nos iguala a todos. Diante disso, o que nos trouxe até aqui com vida, certamente foi a esperança de dias melhores, de que nos fala Viktor Frankl, psiquiatra austríaco, criador da terceira escola vienense de psiquiatria, o qual constatou, em suas pesquisas científicas sobre o comportamento humano, que este não é tão somente movido por impulsos inconscientes, como afirmava Freud, mas também manifesta uma espiritualidade inconsciente. Comprova em sua obra que há no ser humano uma religiosidade e relação com Deus a nível inconsciente, uma presença ignorada de Deus. Independentemente de a pessoa abraçar alguma fé religiosa ou de manifestar ateísmo. Uma de suas principais constatações, quando prisioneiro nos campos de concentração nazistas, afinal ele sobreviveu a 3 deles, uma de suas principais constatações foi a de que, dos que sobreviveram àquela nefasta experiência, a grande maioria era composta daqueles que, mesmo contra todas as expectativas, alimentavam o desejo de viver, por nutrirem a esperança de propósito para além daquelas circunstâncias às quais se encontravam submetidos. Esperança de rever um filho, de se reencontrar com a família, de fazer justiça, de construir um mundo melhor. E que 2 coisas se intensificaram no comportamento dos prisioneiros, em contraste com a apatia pelas demais: o interesse na situação política vigente e o profundo espírito religioso. Plantada em nossos corações, em algum momento de nossas jornadas, seja pelos nossos pais, voltando um pouco aí, esperança essa, plantada em nossos corações em algum momento de nossas jornadas, seja pelos nossos pais, por um amigo, seja por alguém que cruzou o nosso caminho e nos ajudou, nos salvou
em um momento difícil da nossa caminhada, até mesmo sem percebermos. Nesses dias estranhos em que estamos vivendo, toda a humanidade, levando muitos ao desespero, que possamos nos alimentar das coisas boas que um dia foram plantadas em nossas vidas e, mais ainda, que vivamos com propósito, que sejamos também agentes da esperança em um mundo e em momentos tão carentes dela. Pode ser a nossa salvação, pode ser a sua salvação. Pense nisso. Saúde e paz a todos. Um grande abraço.